Olá, povo de Deus. Quinta-feira da quinta semana do tempo pascal. Continuamos com a grande assembleia realizada em Jerusalém para resolver os problemas do relacionamento entre judeus e pagãos convertidos ao cristianismo, em Atos 15. A narrativa de Lucas, destacando Pedro com um discurso em defesa da evangelização entre os pagãos, destoa um pouco da narrativa de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2. Porque aqui Pedro diz: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Já na carta aos Gálatas, Paulo diz o seguinte: a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada a dos judeus. Então, essa é uma pequena controvérsia que tem entre a posição do próprio Paulo e como Lucas descreve em Atos. Porém, aqui, os exegetas são bastante unânimes em afirmar que Lucas destaca Pedro por sua autoridade, porque aí sim ele é capaz de mediar a situação no Concílio de Jerusalém. Pedro já tinha causado um constrangimento ao grupo judeu quando foi à casa de Cornélio, um centurião de Cesareia, pagão incircunciso, e sentou-se à mesma mesa com ele. Na ocasião, Pedro havia dito que compreendeu que Deus não faz discriminação de pessoas e que aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Então, Lucas podia supor que esse problema já estava resolvido e que Pedro estava apto para mediar essa questão. Lucas faz questão de dizer que depois do discurso de Pedro houve um grande silêncio. Isso é muito bom. Esse silêncio que houve na Assembleia é a comprovação do peso moral que Pedro exercia sobre todos eles. E com o discurso de Pedro, houve um clima favorável para que Paulo e Barnabé repetissem o relatório que já haviam feito sobre os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. E depois disso, é a vez de Tiago, o líder da comunidade de Jerusalém. Ele toma a palavra e endossa o discurso de Pedro e recorre ao profeta Amós para comprovar que também Deus pode fazer um povo seu do meio do mundo pagão, de outras nações, como dizia Amós. Impressionante que o concílio tenha começado debatendo sobre a circuncisão, passado pela aceitação em geral dos pagãos nas comunidades cristãs e tenha terminado com um decreto que ainda apela para costumes judaicos que se deve recomendar aos pagãos, sem mencionar mais nada sobre a circuncisão. Parece que dão por suposto que foi aceito que não é necessária a circuncisão para os pagãos. As prescrições do decreto que sai desse concílio têm como fonte o livro do Levítico, capítulos 17 e 18, onde aparecem as regras impostas aos estrangeiros que vivem em Israel para que possam conviver com os judeus. Então, em primeiro lugar, havia o problema das carnes sacrificadas aos ídolos. Comer tais carnes significava participar da mesma mesa com os ídolos, e que os judeus identificavam como demônios.
Em segundo lugar, as uniões ilegítimas, que significavam as uniões matrimoniais entre parênteses, que em Levítico 18 é reprovado. Em terceiro lugar, as carnes sufocadas são as carnes que ainda contêm o sangue do animal. Então, acho que o pessoal da roça tem aquele hábito, muitas vezes, de destroncar, por exemplo, né, uma galinha, né, na hora de matar uma galinha. E o sangue desce todinho para a cabeça. Aí isso é impensável na mesa de um judeu, né? E em quarto lugar, a proibição tomada no sentido geral sobre o sangue. Qualquer sangue é de fato reprovado comer, tocar o sangue, né? E o judeu continua com essas prescrições. O fundamental é o fato posto em relevo por Lucas por meio dos dois discursos solenes de Pedro e Tiago, que o cristianismo, com o Concílio de Jerusalém, tomou a estrada da liberdade e da autonomia em relação ao sistema religioso judaico. O princípio da fé em Jesus, como condição única e suficiente para a salvação de cada pessoa, afirmado teoricamente, torna-se qualificador da experiência cristã, abrindo-a assim ao universalismo histórico. Daí a importância do Concílio de Jerusalém. E duas marcas ele deixou para a igreja: a liberdade e o universalismo do movimento cristão. Amanhã concluiremos a narrativa de Lucas sobre este concílio que marcou definitivamente o movimento cristão na história. E no evangelho de hoje temos João 15, de 9 a 11, são apenas 3 versículos, mas carregados de uma beleza insuperável. Jesus, depois da alegoria da videira, onde ele tinha apresentado o Pai como o agricultor, agora diz aos discípulos que o Pai é fonte de todo amor. E como o Pai o ama, ele também ama os discípulos. Deve ter sido um dos recados mais confortantes de Jesus aos seus discípulos. Eles têm uma fonte inesgotável de amor, para também poderem viver no amor. Amar a Jesus é deixar-se amar por Ele, acolher o amor que o Pai, por Jesus, oferece a cada um de nós. Jesus sabe que a fonte do amor não é Ele, mas o Pai. Mas também sabe que Ele é a perfeita expressão humana desse amor. É o rosto do amor do Pai por nós. Jesus recebeu no seu coração humano o amor que tem origem no Pai e viveu de modo único, perfeitíssimo. Por isso, se quisermos conhecer o amor do Pai, devemos contemplar o coração de Jesus que se entregou por nós e permaneceu no seu amor. Como tão bem sintetizou o padre Cones, aspas, Jesus não cita o mandamento de amar a Deus. Em João, não encontramos um mandamento de amar Deus. Menciona só o mandamento de amar os irmãos. De fato, o amor é um presente, e um presente não se devolve, mas reparte-o com outros. É amando os irmãos que mostramos nossa gratidão pelo amor do Pai, que se manifesta a nós em Jesus. E assim, levamos esse amor ao seu destino. Tornamo-nos aliados de Deus e de Jesus na expansão de seu amor. E Jesus nos comunica tudo isso para que tenhamos a alegria dele em nós e a tenhamos de modo pleno. E ter a alegria por sermos amados por Deus
é viver agarrado ao essencial. E aqui vale o alerta de Edgar Morin. De tanto sacrificar o essencial em favor do urgente, acabamos por esquecer a urgência do essencial. Um beijo no seu coração.